Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 2 de junho. Vitória importantíssima diante do Santos na Vila Belmiro. Não foi uma grande exibição do Botafogo. Não concordo, inclusive, com a escalação que o Paiva mandou a campo, mas os 3 pontos estão na nossa conta. E num campeonato de pontos corridos, essa é a parte mais importante. É claro que se a gente puder sempre unir o útil ao agradável, é o melhor dos cenários. Jogamos muito bem, vencemos. Esse é o melhor dos mundos. Mas na impossibilidade da primeira parte, que a segunda aconteça. E foi o que aconteceu. O Botafogo ganhou 2 posições. O Botafogo tem um jogo a menos diante do Ceará, no estádio Newton Santos, agora nesse dia 4 de junho. E vencendo essa partida, a última, antes da nossa estreia na Copa do Mundo de Clubes, nós chegaremos ao G6. Estaremos nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil e a 6 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. Só em termos comparativos, no ano passado, nessa mesma rodada, o Botafogo estava 4 pontos atrás do Flamengo. 6 pontos, tirável, a gente vai estar na briga. Mas aí é que entra o grande X da questão. Será que estaremos na briga mesmo? Tudo depende da ambição de John Textor. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, de saída eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é super importante para o desenvolvimento do trabalho, porque o YouTube entende que o conteúdo é interessante e dessa maneira o algoritmo distribui para mais botafoguenses como você. E assim a gente consegue seguir crescendo. Inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 60 mil inscritos, que vai ser super importante para a história do canal. Essa trajetória que já vem desde 2020. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá. Destacando, claro, que nessa segunda você tem o sorteio da Copa Libertadores, o sorteio também da Copa do Brasil, e a gente vai estar ao vivo aqui para poder acompanhar as emoções, né, dos desdobramentos aí dos sorteios, os chaveamentos, quem vai enfrentar quem. Fica o convite para que você possa acompanhar conosco na hora que começar o evento. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Olha, vitória importantíssima do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo que vem tendo muita dificuldade para ganhar fora de casa. Ontem não foi diferente. Tivemos essa dificuldade. A gente teve uma escalação inicial que não me agradou. Eu super entendo o Paiva ter colocado 3 volantes contra o Flamengo, porque o Flamengo é um time mais qualificado do que o Santos. O Flamengo vai disputar todas as competições para ganhar e a gente estava jogando de visitante. O time do Botafogo teve uma postura defensivamente falando muito boa no clássico. O Alan entrou muito bem na equipe e quando ele olhava para o banco de reservas, ele não sentia segurança nas peças que ele tinha ali disponível, né? Logicamente, contra o Santos, a realidade era outra, porque a equipe do Santos está vivendo um momento muito complicado no campeonato. Está apenas com 8 pontos na classificação. E o Botafogo, claro, querendo chegar ali no G6, especialmente antes da nossa estreia na Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo teve dificuldade, até começou ali os primeiros 15 minutos, fazendo um jogo ali interessante, mas depois o Santos tomou conta da partida e o Botafogo, em algumas situações, pelo menos 2, passou muito perto de ser vazado, né? De tomar o gol. E a gente sabe que o time do Botafogo, quando sofre o gol, ele tem tido muita dificuldade de se recuperar dentro da partida, ainda mais fora de casa. Tanto é que as nossas derrotas como visitantes foi por 1-0. Não teve assim jogo que o Botafogo foi dominado amplamente, tomou 2, 3, 4-0. Não teve isso. É a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Essa, claro, é uma virtude. As melhores defesas do campeonato, isso não significa dizer que você não cede nenhuma oportunidade nunca. A gente sabe que futebol não funciona dessa forma. Até porque, se nada der certo, o goleiro está lá para fazer a defesa. Ou então o David Ricardo para afastar o perigo. Mas fato é, contra a equipe da Vila Belmiro, mesmo jogando fora de casa, eu esperava que o Renato Paiva ele demonstrasse um pouco mais de ousadia, tá? Eu não vou colocar a questão aqui como coragem, eu vou colocar como ousadia. O Santi Rodrigues, mesmo que não esteja no melhor nível dele, ele demonstrou um querer ali contra o Capital, né? Jogou a partida inteira, se dedicou, intensidade, conseguiu ali se apresentar a todo momento para poder fazer o jogo fluir. E eu entendo que ele precisa de oportunidade, precisa de sequência
para de fato se tornar uma peça a ser considerada frequentemente. O Santi Rodrigues, ele precisa de minutos, ele precisa de rodagem, ele precisa ganhar essa chance. Só que não foi o que o Renato Paiva quis fazer nesse confronto. Ainda bem o Santos teve um jogador expulso. O Neymar acaba colocando a mão na bola para fazer o gol, dá um tapa deliberadamente e é corretamente expulso pelo segundo cartão amarelo. E aí quando você fica com um jogador a mais, logicamente isso muda a configuração do confronto. E o Botafogo passa a ser mais soberano nas ações, consegue chegar ao gol, mais um gol do Arthur, mais uma participação em gol do Arthur Reborn, né? Carinhosamente chamado assim pela torcida, e a gente tem que enaltecer, tá? 8 participações em gol já do Arthur sob o comando do Paiva. E aí eu vou fazer um comparativo aqui, não em termos de qualidade técnica, tá? Tô falando daquilo que pode contribuir ao longo do ano. No ano passado, o Luiz Henrique, nosso camisa 7 de 2024, ele teve 17 participações em gols com a camisa do Botafogo. O Arthur ainda tem todo um segundo semestre pela frente e ele já tem 8 participações. Eu acredito de verdade que a gente vai ver o Arthur chegar mais ou menos nesse mesmo nível do Luiz Henrique, né, em termos de participações na temporada, e podendo até ultrapassar. Porque nesse time do Renato Paiva, verdade seja dita, o Arthur é um jogador extremamente importante. Aquilo que a gente vinha falando aqui, que é um bom jogador, que consegue realmente entregar um bom nível. No começo dele estava meio tenso, o próprio Arthur falou que ele estava se cobrando muito em relação a substituir o Luiz Henrique, ter que tentar fazer o que o Luiz Henrique fez. Mas depois o Paiva conversou com ele, o próprio jogador também fez um trabalho ali interno, ele também com o psicólogo, enfim, do clube, para poder tirar essa pressão. Ele é o Arthur, ele não é o Luiz Henrique, e aí o futebol do Arthur, né, com mais leveza, começou a aparecer. Que bom que apareceu contra o Santos, vencemos por 1-0, não foi um grande jogo do Botafogo, mas, conforme eu disse, na impossibilidade de você unir o útil ao agradável, de você jogar bem e vencer, que o segundo aconteça. E foi o que ocorreu, nós vencemos, e agora vencendo o Ceará, que é o que todo mundo espera, logicamente, a gente pode chegar no G6 do campeonato, estando a 6 pontos da liderança. Vivos na Libertadores, vivos na Copa do Brasil e podendo ficar a 6 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. A gente pode dizer que, apesar de todos os pesares daquilo que aconteceu nessa primeira metade do ano, a missão está sendo cumprida. Vencendo o Ceará, a gente pode falar isso. A missão foi cumprida. O Botafogo vai chegar na metade do ano, nessas janelas, melhor dizendo, vivo nas competições. E aí entra a questão da ambição do Botafogo, da Eagle, especialmente da figura do Textor, sobre aquilo que é o desejo para a segunda metade de 2025. Em 2024, quando a gente chegou no meio do ano, o Botafogo ele mostrou de fato que ele queria vencer. O Textor mostrou isso. Eu quero ganhar. Chegou o Alex Telles, chegou o Almada, chegou o Igor Jesus, fora outros jogadores. Chegaram titulares, chegaram jogadores que elevaram o nível de qualidade técnica da equipe. E a história aconteceu. Com um grande trabalho da comissão técnica, com um grande trabalho da equipe, né, os jogadores muito dedicados, a história aconteceu. Só que agora, nesse meio do ano, a gente tem a questão das saídas. A gente tem a questão das saídas que não pode simplesmente ser menosprezada. Igor Jesus, importantíssimo para a equipe. Um jogador que entrega características que o time super conseguiu ali aproveitar. Jair, que entrou muito bem no time na ausência do Bastos. O Caio Pantaleão, inclusive, já está no Rio de Janeiro para poder fazer os exames e assinar contrato. Então, a reposição à zaga já vai acontecer. Não é uma saída que me preocupe tanto, embora o Jair tenha demonstrado uma capacidade bem legal. A gente sabe, ou melhor, sabia, desde o começo, que a chegada do Jair era passageira mesmo assim. Ele poderia ficar 6 meses, 4 meses, 1 ano e meio, enfim. Mas ele veio para ser depois transferido. E aí surge o Nottingham Forest interessado na contratação do atleta. Eu espero que o Botafogo consiga fazer uma venda bacana. As cifras que estão sendo ditas não me animam muito, sinceramente. Está sendo falado 18 milhões, com a maior parte disso sendo pago à vista, mas o Botafogo topou pagar 14. Enfim, eu espero que o Jair saia por pelo menos uns 25. Acho que faria mais sentido se fosse isso. Você pode ter a saída do Cuiabano que está improvisado na ponta, então se você contrata um ponta com as características do Cuiabano,
mas um ponta de verdade, o cuiabano iria para a lateral novamente, né? Ele está sendo utilizado por uma necessidade. Mas, de fato, a saída do cuiabano também não vai ser uma coisa legal. Mas também pode acontecer o Gregory com interesse do Al Rayyan, podendo também o Al Rayyan pagar a multa. O Arthur Jorge quer contar com o Gregory lá no Catar. Então, são perdas que, se acontecerem, se de fato forem concretizadas, a gente vai sentir. O time demorou um tanto de tempo para poder se encaixar. E agora que as coisas estão fluindo, agora que as coisas estão melhorando, a gente pode dar 2 passos atrás com a saída desses atletas. A ambição do Textor pode agregar novamente qualidade ao time do Botafogo. Mas encaixes no futebol nem sempre acontecem no estalar de dedos. Encaixes, por diversas vezes, demoram alguns jogos para que você realmente comece a ver uma evolução. Se você perde 4 titulares, jogadores importantes nessa nossa trajetória até aqui, e você contrata ótimos atletas, não necessariamente esses jogadores vão chegar e já vão arrebentar. Tem a questão da adaptação, tem a questão de entender aquilo que o treinador pede, tem a questão do jogo coletivo, de você se familiarizar com os seus companheiros. Esse segundo semestre do Botafogo, ele pode ser muito bom ou pode ser bem decepcionante. E a ambição daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente deseja conquistar, é o que vai determinar. A ambição do Textor. A ambição do Textor, porque no fim das contas, a gente sabe que na área do futebol do Botafogo é ele que dá a palavra final, a canetada final, né? O scout monta a lista, o treinador, claro, vai poder palpitar, mas no fim das contas uma contratação vai acontecer ou não com a anuência do Textor. E a gente precisa ver o sócio majoritário da SAF Alvinegra querendo, mais uma vez, fazer história. Porque a gente chega vivo nesse momento do ano, mas a gente precisa mostrar mais do que só, estou vivo. Tem que ser além disso. A gente tem que conseguir dar o passo adiante. E aí, meus amigos, se perdermos os titulares, eu espero de verdade que a gente veja ousadia no mercado de transferências, que a gente veja atletas que cheguem com nível de titularidade, atletas que vão fazer o mercado olhar para o Botafogo, vão fazer os adversários olharem para o Botafogo, entendendo que ali tem um time que quer ser campeão e que não pode dar bobeira. Os adversários se derem mole, a gente vai lá e bum, de novo. Tem que passar o recado, entendeu? Nós temos que passar o recado. Estou aqui, venderei sim alguns jogadores, mas se preparem porque a reposição vai ser mais do que a altura. É isso que a torcida do Botafogo espera. Porque depois de você vencer a Libertadores e o Brasileiro no ano passado, o mínimo que o Botafogo tem que mostrar em 2025 é o tesão pela conquista. É isso que a gente espera. Só o tempo vai responder se o Textor vai mostrar essa ambição. Em 2024 ele mostrou, segurou os jogadores, não vendeu ninguém, mas agora em 2025, até pela situação do Lyon, da própria Eagle, as coisas podem caminhar numa direção diferente. Mas que ainda assim, concluída essa caminhada, a gente possa ser feliz.